Bom dia, eu sou Juliana Marques, eu sou terapeuta em florais de Bach para animais, humanos e não humanos. E hoje eu tô fazendo um vídeo curtinho para falar um assunto que pega a gente às vezes de surpresa, que é a culpa. Nós vamos falar de florais, mas vamos falar também o porquê da culpa e o que a culpa causa na nossa vida, né? Atrapalha, muitas vezes a gente pode se arrastar durante anos e a gente não precisa disso, né? Principalmente quando a situação não é aquilo que a gente parece. A gente pensa que é, né? Que parece ser. Então, eu vou conversar com vocês, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi há muitos anos com uma outra terapeuta floral. Uma consulta em que eu era a cliente dela, né? Porque não pensem que só porque eu sou terapeuta, eu não tenho também a minha terapeuta. É muito mais simples, isso a gente aprende durante a formação, que um outro terapeuta faça a nossa forma do que a gente mesmo. Né? É difícil a gente conseguir enxergar de fora, certas vezes, para escolher as flores para a nossa fórmula pessoal. Mas, voltando ao assunto da culpa, eu vou pegar uma frase que foi usada por essa terapeuta há muitos anos, que ela me disse: Juliana, a culpa a gente deve ter quando a gente faz uma coisa de propósito para fazer mal para alguém. Aí a gente pode ter culpa. E aí eu entro com o meu exemplo bem básico, né? Que é, por exemplo, imaginem que eu tô caminhando na rua, vocês me veem caminhando na rua e no meio do caminho tem uma pedra. Eu tô lá distraída caminhando e você me vê lá na rua caminhando e vê a pedra, mas não pensa em nada, vê só a Juliana passando. E o que acontece? Eu tropeço nessa pedra, eu caio e quebro o nariz. Aí você diz assim: ah, meu Deus, nossa, que droga, a Juliana quebrou o nariz. Se eu tivesse dito pra ela, toma cuidado que tem uma pedra, ela não teria quebrado o nariz. Tô me sentindo muito culpado da Juliana ter quebrado o nariz por causa da pedra. Mas só um pouquinho. Foi você que colocou essa pedra ali pra eu cair? Disse assim: vou colocar a pedra pra Juliana cair e quebrar o nariz. Ou você apenas viu que eu tava passando, que tinha uma pedrinha ali no caminho e não pensou em mais nada. Isso é uma coisa, é um exemplo de uma situação em que não tem razão nenhuma de se sentir culpado, porque não foi posta aquela pedra de propósito para eu cair. Ao contrário, se eu tô passando e você vem e chega e põe o pé na frente para que eu caia, me machuque, quebre o nariz, aí no mínimo tem que sentir um pouquinho de culpa, né? Aí eu vou botar o pé pra Juliana cair porque eu tô com uma raiva da Juliana que ela quebra o nariz uma vez. Vou botar o pé, ela vai cair e vai quebrar o nariz. Aí no mínimo de consciência a gente vai se sentir culpado. Por que esse exemplo meio bestinha assim que eu tô dando? Para entender que a culpa é isso. A gente tem que sentir culpa por uma coisa que a gente faz de propósito para prejudicar alguém. No primeiro caso, a pessoa não tinha posto a pedra ali. No segundo, ela botou o pé de propósito para eu cair. Então tem uma diferença. E isso é um exercício que eu uso sempre que uma situação me coloca num sentimento de culpa. Eu tento ver a situação de fora como se eu estivesse assistindo um filme e entender: eu fiz isso de propósito para prejudicar aquela pessoa ou aquele animal? Será que foi realmente culpa minha que isso aconteceu? Então, quando a gente consegue se colocar no exterior da situação, ver como se fosse, como eu digo, como se fosse um filminho, vem essa possibilidade de ver se a gente tem culpa ou não. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do animal. A gente tá com o animal tá meio amuadinho e tal, e a gente diz: bom, meu animal não tá muito bem, vamos levar ele no veterinário para ver. Chegando no veterinário, o veterinário diz: olha, teu animal tá com uma doença muito grave e não tá bem, e nesse meio tempo o animal morre. Aí a pessoa fica assim: ah, meu Deus, culpa minha, por que eu não levei antes no veterinário, por que eu não vi, ele tava tão bem até ontem, o que aconteceu, eu tô me sentindo muito culpada, se eu tivesse levado ele antes, ele não estaria assim. Mas só um pouquinho, vamos com calma. Até ontem teu animal estava bem, não tinha nada, não tava brincando, estava feliz. Hoje ele começou a ficar estranho e assim que você viu que ele não estava bem, pegou o animalzinho e foi pro veterinário. Tinha visto alguma diferença de comportamento antes? Não tinha. Então, entra isso a culpa. Se fosse o caso de dizer: faz uma semana que o meu cachorrinho tá vomitando, uma semana que meu gato tá com diarreia, meu animal não tá bem, e eu vou enrolando. Amanhã eu levo, amanhã eu tenho compromisso, eu vou levar depois da manhã, e o animal mal, a gente sabendo que tem que levar, e não levar. E deixando passar os dias, e o animal piorando, para depois levar, quando o animal já não tem mais cura, aí até faz sentido sentir culpa. Por quê? Porque eu fui relapsa, eu não cuidei do meu bicho, eu deixei passar, eu achei que ia passar sozinho, eu dei um remedinho caseiro achando que ia resolver
Então, eu não tô fazendo isso, isso que eu falo de culpa, eu não tô aqui para julgar as pessoas e nem para deixá-las culpadas, eu só tô aqui falando sobre isso. Existem florais para culpa, tá? Por isso que a página é dos Florais de Bach e o assunto a culpa faz parte, né, de um desequilíbrio emocional que pode ser tratado com florais. Mas eu não tô fazendo esse vídeo para culpar ninguém de nada, eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de ajudar as pessoas, por elas mesmas, se darem conta em quais situações a gente tem que se sentir culpado ou não. Isso realmente é um exercício que eu faço, em momentos que eu me sinto culpada por alguma coisa. E não custa fazer isso, não custa tentar. Eu acho que a gente vai se livrar de muito peso que não é nosso se a gente começar a se dar conta de que nem tudo é nossa culpa, né? E quando a culpa realmente for nossa, assumir essa culpa, dizer eu errei, pedir perdão se possível e saber que a partir dali essa situação não vai se repetir, né? Isso depende da gente. Os florais, o objetivo dos florais, ele é de nos auxiliar dizer assim, a sair desse desequilíbrio. A função dos florais é essa, né? Nesse caso, eu sempre digo, os florais, eles não substituem tratamento nem médico, nem veterinário. Os florais não vão... Se a pessoa, o animal está tomando um floral, uma fórmula personalizada de floral, e está fazendo um tratamento médico veterinário, não é para parar. O floral é complementar ao tratamento médico veterinário. Eu me repito muito nisso, para as pessoas entenderem que o floral não substitui nem médico, nem veterinário, nem tratamento médico, nem tratamento veterinário. Certinho? Sempre em complemento, tá? Mas a grande cura é de dentro para fora, porque a gente tem que se ajudar. O remédio vai ajudar, o floral vai ajudar, mas a gente tem que querer ser ajudado. A gente tem que tomar corretamente o medicamento, tomar corretamente o floral, tem que ir no médico quando tem que ir no médico, tem que ir no veterinário levar o animalzinho, tem que levar, não dá para ficar protelando uma situação. E com isso, evitar a famosa culpa, certo? Eu queria agradecer por terem escutado, assistido meu vídeo até aqui, dizer que eu estou à disposição. Se tiver alguma situação, não só em relação à culpa, mas algum outro sentimento de desequilíbrio, tanto humano quanto não humano, tanto o seu como o seu animal, me envie uma mensagem inbox, tá? A gente pode conversar e eu estou disponível para troca de informações e também para fazer uma consulta personalizada e ver qual floral vai se adaptar em tal ou tal caso, certinho? Minha gratidão por terem me assistido até aqui e qualquer coisa é só me chamar. Gratidão, gratidão, gratidão. Um bom dia para todos.